tanto as autoridades humanas, terrenas, sociais, como principalmente a autoridade divina através da sua fidelidade. Mas eu quero destacar aqui e aproveitar esse momento para uma pergunta que deixa muita gente curiosa e de cabelo em pé ou sem entender o que Jesus quis dizer. Vou trazer então a pergunta que os saduceus fizeram para Jesus a respeito da ressurreição. Uma mulher casou com 7 irmãos, todos morreram, e na ressurreição, com quem ela iria ficar? Aqui Jesus apresenta esse texto no verso 35 em diante, né? Não, verso 34. Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Observe um detalhe: o casamento ele é uma instituição criada por Deus para a nossa esfera humana. E foi criada antes da entrada do pecado, porque Deus já sabia que o pecado seria uma realidade. E um dos efeitos do pecado é o individualismo. Antes do pecado, não existia individualismo. Até porque os seres criados por Deus viviam em comunidades e se amavam em comunidades. Porém, com o pecado, o individualismo seria um traço característico do coração humano. Então Deus cria a instituição casamento para que, mesmo após o efeito do pecado, o impacto e a fúria do pecado, a humanidade continuasse a viver em comunidades. Então o casamento não é uma invenção, não é um consenso humano, não é uma criação da mente humana, é uma instituição divina para evitar que a fúria do pecado fosse tamanha devastação. Então, com essa força interna, o ser humano passa a viver em comunidade porque precisa dessa comunidade, que é através do casamento e também da família. Jesus continua dizendo o seguinte: e não podem mais morrer porque... verso 35. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. Ou seja, querido, querida, o casamento foi criado apenas para essa realidade e para evitar que o ser humano se distanciasse e não vivesse em comunidade dentro da esfera do pecado. Retirado o pecado, o casamento não tem mais utilidade, porque todos nós seremos santos, seremos transformados. Alguns acabam criando uma ideia mirabolante dizendo que não, o casamento ainda vai existir, que depois que Jesus voltar as pessoas vão se casar. Não vai haver isso, porque teríamos uma implicação com a justiça divina. Crianças que nascem como resultado de um casamento numa esfera santa, que eu digo na eternidade, elas não estariam passando pela prova que todos os seres criados passaram antes de dar fim ao pecado. Os anjos passaram por essa prova no céu, a humanidade passou aqui na terra, então Deus estaria cometendo uma injustiça. E outra coisa, antes da criação do ser humano, ou melhor, até a criação de Adão e Eva, Deus sempre criou seus filhos completos, perfeitos. Não criava seres incompletos para uma progressão até a sua plenitude na fase adulta. Então Deus sempre criou os filhos dele, os filhos da luz de Deus, os filhos das mãos de Deus sempre saíram completos, perfeitos, plenos. A geração de crianças no céu seria um retrocesso na criação e no plano de Deus. Tanto é que João em Apocalipse apresenta o plano A de Deus. O plano B foi esse da criação que nós vivemos. Caso o ser humano fosse fiel, Deus estaria completando a sua criação e, com um certo tempo, todos nós estaríamos vivendo a plenitude da presença do Senhor como anjo servindo a Deus, substituindo aquela quantidade de miríades e milhares de anjos que pecaram e foram expulsos do céu. Enfim, querido, querida, não fique preocupado, angustiado, angustiada, como vai ser a eternidade, porque lá nosso nível de satisfação, nosso nível de prazer, nossos relacionamentos serão muito mais intensos e prazerosos, até porque a maior satisfação que vamos ter não é a junção de 2 seres humanos ou 2 corpos, mas sim estar todos na presença do Senhor, e ali sim vai ser prazer em plenitude e eterna. Então não esqueça disso, não fique preocupado, angustiado, angustiada com essa questão, porque o que vem à nossa frente